A porta misteriosa na estação Consolação. Ela perdeu uma amiga em Sete Além, tirou fotos e quase ficou presa lá. Tá afim de embarcar comigo nessa aventura? Então fica comigo nessa madrugada porque aqui o horror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos a Sete Além. Sete Além. Sete Além. Aqui é a sua casa. Sete Além, a gente trouxe o horror de volta. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Boa madrugada, Alminha. Boa madrugada, Luciano. Depois do sucesso do vídeo em que a gente mostra que tem uma ilha misteriosa, secreta na Guarapiranga e também aquele portal que o rapaz acessou pelo ônibus, indo lá na estação próxima à Luz, chegou a hora de você conhecer o mistério da porta secreta na estação Consolação. Uma porta que leva direto para Sete Além. É um vídeo que também vai dar medo em vocês, viu? Então se prepara. Lógico, não é um vídeo pesado, denso igual aqueles que eu conto nas lives de membros. Por isso, se você quiser também ter acesso a mais de 25 horas secretas de vídeos pesadíssimos com relatos incríveis para membros, torne-se você também um membro. Mas vamos agora ao relato da Camille, que foi para Sete Além. Deixa agora a hashtag em homenagem a esse relato, Porta Misteriosa Sete Além, e vem comigo para o relato. A Camille mandou esse relato nessa semana, mas aconteceu com ela no início do ano passado, no início de 2024, há um ano. Esse relato estava prontinho para ser enviado, mas ela não encontrava nenhum canal de confiança para tratar do assunto. Mas foram 2 vídeos que eu fiz aí que despertaram nela o interesse e convenceram ela a enviar para mim o vídeo dos manequins bizarros e também o vídeo da ilha secreta na Guarapiranga. Foi o gatilho que fez com que ela decidisse mandar para esse aqui, que é o melhor canal sobre Sete Além, pelo menos nesse universo. Bom, ela se chama Camille e tem 27 anos. Ela é diagnosticada com autismo, mas num grau muito leve. Apesar disso, ela tem uma memória excelente, beirando a superdotação. E para piorar, a Camille também disse para mim que ela é virginiana com ascendente em virgem, o que, para quem acredita, faz com que ela tenha uma capacidade exagerada em reparar detalhes. Isso tudo faz com que o relato, esse que eu vou contar agora, seja muito rico em detalhes. Ai, se todos os relatantes fossem assim. Camille não é muito boa em escrever, ela não tem paciência e não sabe a real razão de cometer tantos erros na escrita, mesmo ela conhecendo de cor as regras gramaticais. Por isso ela gravou o relato inteirinho em vários áudios e mandou outra pessoa transcrever. Ela pediu para que Luciano, no caso eu, corrigisse quaisquer erros de digitação ou ortografia, mas que eu não mudasse nada nem inventasse nada nesse relato. Eu topei. A Camille trabalha em um café na região da Doc Lobo, perto da Paulista. O café fica aberto até as 21 horas, mas ela fica lá no trabalho até 21h15. Para ir para casa, a Camille pega o metrô na estação Consolação, vai vendo. Às vezes, pelo menos uma vez por mês, Camille sai com um grupo de amigos. Quando a balada é na região da Paulista ou na Augusta, a Camille espera por eles lá mesmo, afinal ela já está lá, né? A estação Consolação, segundo ela, fecha à 00h20. Por isso, quando ela sai, ela costuma rachar um Uber com alguém, pois mora muito longe, a corrida é cara naquele horário e naquela distância. E além disso, o salário da Camille é baixo como o de todo brasileiro. Ou seja, quando ela sai com esses amigos na região, ela fica até depois do horário, né, do fechamento do metrô. Por isso, ela precisa ir embora e ela racha um Uber com alguém. É isso que ela explicou. No trabalho, a Camille acabou conhecendo vários clientes recorrentes, inclusive universitários que estudam próximos ao café, ou até alguns executivos que trabalham por lá. Mas a pessoa com a qual Camille desenvolveu a maior amizade se chama Carmela. Carmela é uma pessoa que aparentemente tem mais de 60 anos, mais ou menos uns 70, quase isso. Ela nunca disse realmente a idade dela para Camille. Carmela sempre vai para a cafeteria e Camille percebeu que ela gosta de ser bem tratada como uma aristocrata. Apesar disso, é evidente que Carmela é uma pessoa sem recursos financeiros. Ela usa sempre as mesmas roupas que um dia, talvez na década de
1990, foram chiques, mas que hoje beiram a breguice. Carmela usa joias amareladas no pescoço, algo como pérolas, mas que devem valer algo, claro, principalmente seu único colarzinho ali que ela sempre está usando e que nunca sai do pescoço, esse tal colar de pérolas. Carmela sempre pede o mesmo café, o café mais barato, e ela conta as moedinhas para pagar a conta. Mas com o tempo a Camille aprendeu a dar pequenos mimos para a amiga provar, sabe? A Carmela nunca deixou Camille pagar um lanche, nada disso, ela é meio que orgulhosa. Há certo orgulho aristocrático na Carmela. Mesmo assim, a Camille dá um pedacinho de bolo, alguma coisa assim, quando possível. Carmela usa sempre um linguajar muito educado e refinado. Ela age como uma pessoa chique, apesar de estar em clara decadência. Em conversas informais, a Carmela já confessou para Camille que ela não tem nenhuma família e nenhum amigo. Todos já se foram, morreram. Ela alega que sempre morou sozinha em um apartamento velho e muito pequeno em um bairro de periferia que nem a Camille sabe direito onde fica. Carmela vive de aposentadoria e alguns recursos herdados. A Carmela, inclusive, já confessou para Camille que não se chama realmente Carmela. Ela diz que Carmela é o nome de uma grande amiga da mãe dela, uma mulher que já faleceu, claro, mas que ela considerava como uma verdadeira madrinha. Carmela nunca disse o próprio nome para Camille. Seu nome verdadeiro ela diz que acha feio. Carmela disse que gosta de ser chamada de Carmela, mas que na infância ela era apelidada por um amigo do pai dela de Titi ou Titi. A família a chamava de Titi às vezes. A ligação de amizade entre Camille e Carmela se desenvolveu a ponto de Camille se preocupar com a amiga e também contar algumas intimidades para ela. Da mesma forma, Carmela confessou para Camille que convivia há algum tempo com uma doença terminal que a fazia tossir muito, andar levemente encurvada e se cansar facilmente. Carmela, às vezes, ficava andando pela Avenida Paulista e pela regiãozinha ali. Algumas poucas vezes ela encontrava a Camille, assim, sem querer, na plataforma da Estação Consolação. Cada uma embarcava de um lado, cada uma ia para um sentido, pois elas moravam em bairros distantes. Naquela sexta-feira dos primeiros meses de 2024, Camille e os amigos marcaram de ir a uma balada na região da Paulista. Camille avisou aos amigos que ela estava com pouco dinheiro, mas todos avisaram que estava tudo bem, que eles iam fazer a dela. Sendo assim, quando acabou o expediente, Camille encontrou um desses amigos, que também trabalha na região da Paulista, e eles juntos foram até um pequeno barzinho que tem ali perto para fazerem um esquenta até a hora que o resto dos amigos, o resto da turma, chegasse. O tempo foi passando e o clima foi fechando. Desabou um temporal na cidade de São Paulo. Foi aquele pé d'água marcante e bem volumoso, sabe? Por conta disso, os amigos de Camille desmarcaram o passeio. Por isso, Camille e o amigo acabaram rachando a conta do bar e se despediram. O amigo chamou um Uber para ir para casa e a Camille, como ela já estava sem dinheiro, pois afinal ela tinha rachado a conta ali, ela decidiu que ela não podia ir embora de Uber também, então ela precisava ir embora de metrô. Ela esperou alguns minutos para ver se a chuva acalmava, mas não deu trégua. Então a água que caía era tão intensa e Camille viu que não tinha jeito. Ela percebeu que já era quase hora do metrô fechar. Por isso ela precisou correr em direção ao acesso da Estação Consolação, o mais rápido que ela pôde. Mesmo com a chuva, ela não teve como, né? Ela não podia esperar mais e a água já estava pelas canelas. Só que infelizmente o acesso à Estação Consolação, o mais próximo que ela estava fechado. Algo comum que acontece mesmo com o passar das horas. As muitas entradas das estações vão sendo fechadas para que fique concentrada entrada e saída numa única entrada, num único acesso. Isso acontece em todas as estações da região da Paulista. A Camille lamentou e correu para outra entrada que ela sabia que podia estar aberta, porém ela não foi muito rápido. A chuva estava muito pesada e as outras pessoas que corriam na calçada e o caos no trânsito naquela hora atrapalharam ela de chegar rapidinho até aquele outro acesso. Camille, nessa hora,
temeu que perderia o metrô, pois ela sabia que as estações iam fechar de vez. A outra entrada estava sim aberta, porém já tinha um funcionário lá quase trancando o portão de metal no final da escadaria. Camille foi descendo, dando graças a Deus e gritando para o homem parar de trancar o portão, para ele manter o portão aberto. O homem ficou com raiva, ficou lá brigando com ela. Então Camille viu na tempestade torrencial que estava caindo a Carmela. Isso mesmo. A coitada da Carmela estava completamente ensopada, tentando andar mais rápido que podia dentro dos limites dela para chegar até aquela entrada que a Camille estava. Ao ver a Carmela, a Camille gritou para o homem esperar que tinha uma amiga dela idosa chegando e não fechar a estação, pois a pessoa estava perto, né? Então Camille também gritou: "Corre, Carmela, vem logo!" Nesse instante, a Camille notou que o colar de pérolas, o colar que a Carmela amava, estourou. E as pequenas bolinhas já amareladas caíram na pequena correnteza, no chão. Carmela, com muita dificuldade, se agachou para tentar salvar algumas pérolas. A Camille não teve jeito. Foi até a amiga, abraçou ela na chuva e a conduziu até as escadarias, dizendo para ela assim: "Deixa pra lá, são só pérolas, pérolas, pérolas." Camille chegou com Carmela no alto da escadaria que descia até o portão e viu que, graças a Deus, o portão ainda estava aberto, apesar do homem que estava trancando já não estar mais lá esperando. As duas desceram as escadas com calma para não escorregar e entraram. Foi um grande alívio sair daquela chuva. Estavam ensopadas, mas começaram a rir da situação. Carmela agradeceu Camille por tê-la esperado e tê-la ajudado. As duas passaram pela catraca e desceram as escadas rolantes da estação Consolação. Foi estranho, mas nesse trajeto, catraca, escadas e plataforma, não havia uma alma viva além delas, o que já causou estranheza em Camille. Onde estão os seguranças? Onde está a pessoa da bilheteria? Onde estão os outros passageiros? Não havia ninguém na plataforma, apenas elas duas. Carmela pareceu não estranhar muito, mas Camille achou aquilo tudo muito impossível. Como não havia ninguém vindo pelas passagens da linha amarela, por exemplo? Onde estavam os demais passageiros e funcionários? As duas deram risada e Carmela citou um programa de TV antigo. Carmela disse assim: "Vai ver, a gente tá no além da imaginação." Ou a caminho de Sete Além. Mesmo sabendo que elas iriam para sentidos opostos, as duas ficaram juntas, uma vez que cada plataforma fica de um lado e a área é central. Então elas ficaram juntas na área central, sendo que uma ia embarcar de um lado, numa plataforma, e a outra ia embarcar no outro lado, na outra plataforma. Isso é normal. Havia um clima esquisito no ar, um cheiro estranho de fuligem e metal. As luzes da plataforma Consolação pareciam mais fracas também, o que Camille atribuiu a algum efeito da tempestade. Nenhum trem chegou por 10 minutos, o que era muito estranho. Camille começou a ficar preocupada. Ela achou que talvez os trens já tivessem parado de circular e elas estavam invadindo a estação em um horário não apropriado. Porém, Carmela, ainda que mais velha, comentou com conhecimento do assunto. Ela disse assim: "Aqui tem câmeras em todos os lugares. Eles estariam vendo caso a gente estivesse num lugar errado, sei lá. Os trens estão atrasando por causa da chuva mesmo, fica tranquila." Foi quando apareceram na plataforma uma mulher e uma garotinha. A mulher devia ter mais ou menos uns 20 anos, no máximo. Ela era bem branca, acima do peso, e usava um vestido amarelo. Tinha cabelos castanhos e estava de mãos dadas com uma menininha que aparentava ter 10 anos. Era loira e também usava um vestido florido. Ela estava com mochila felpuda nas costas e muito alegre. As duas estavam completamente secas. Mãe e filha se aproximaram de mãos dadas e ficaram paradas no limite da plataforma. A menina olhava para Carmela e Camille com curiosidade. Já a mãe olhava apenas para baixo e respirava
de maneira ofegante. Camille ouviu uma voz gritando de dentro do túnel. A voz era masculina e dizia assim: se arrependam. Camille chegou a comentar com Carmela, que confessou não ter escutado nada. Ela estava curiosa com detalhes que ela nunca tinha reparado, a Carmela. Tanto que ela comentou com a Camille, ela falou assim: você já tinha notado que tiraram as propagandas daquelas placas aqui da plataforma? Cadê? Cadê as máquinas que vendem coisas aqui dentro? Cadê? Eu não estou vendo. E cadê os extintores de incêndio? Ou seja, a Carmela estava notando que tinha alguma coisa diferente ali na plataforma. Camille já estava sem paciência e perguntou se a Carmela tinha algum dinheiro para elas racharem um Uber. Uma poderia dormir na casa da outra se o dinheiro desse. Carmela falou que não tinha nenhum centavo e questionou se a Camille não podia colocar no aplicativo para pagar depois. Camille afirmou que já tinha feito isso da última vez e precisaria primeiro quitar essa dívida pequena para depois fazer outra. Nesse instante, Camille recebeu uma ligação de sua mãe. Ficou aliviada, ela pensou assim: vou pedir para minha mãe me mandar uma grana. Ela então pediu licença para Carmela e se afastou um pouquinho com o celular no ouvido, tentando encontrar um ponto melhor para falar com a mãe, porque a recepção de celular já é ruim na tempestade, ainda mais no subterrâneo, é muito mais. Então a Camille foi para perto das escadas para falar com a própria mãe. Carmela aguardou na plataforma. Na ligação, olha só, Camille escutou a mãe dela, mas também escutou outras interferências. Ela dizia assim: alô, alô, mãe. Mas a mãe parecia estar conversando já, falando à toa, comentando coisas com alguém. A mãe dela dizia assim: ah, esse capítulo da novela é o melhor. Tenho saudades da Camille. Onde será que ela está? Filha, você não pode faltar na escola hoje. Ou seja, a mãe dela estava falando um monte de maluquices. Então Camille começou a ouvir a própria voz no celular em ligações aleatórias que ela tinha feito na vida dela. Ligações que ela se recordava de ter feito e outras que não. Algumas ligações pareciam ser dela mesma, com uma voz mais madura, falando coisas sérias para alguém ou tratando de assuntos sérios dos quais Camille nunca ouviu falar. Camille também ouviu vozes estranhas conversando, falando coisas como: foi assim que o abismo se abriu e o mundo ficou assim, né? Ah, eu me lembro em 2047, quando eu ainda era criança, que a gente podia andar na rua. Eram vozes variadas que falavam coisas sem sentido, tipo: tô passando para perguntar se você já ouviu falar desse grupo novo que estourou agora e está fazendo sucesso em 1994 nos Estados Unidos. Cara, você tem que ouvir essa banda, eles são muito bons. Ao mesmo tempo em que o celular parecia estar maluco, Camille observava Carmela em pé, falando com a mãe e com a filha que tinham acabado de chegar. Na verdade, Carmela falava com a filha, com a menininha de 10 anos, porque a mãe só olhava para baixo. Então, enquanto falava no telefone, Camille observou a Carmela dar uma volta em uma área composta por pilastras, uma área central ali da plataforma. E quando a Carmela fez isso, junto com a mãe e a menininha, elas saíram da visão, da vista de Camille. Camille não sabia explicar, mas ela sentiu algo ruim. Teve uma sensação ruim, um mal-estar muito grande, e por isso ela desistiu de tentar falar com a mãe, desligou o telefone e correu até a Carmela. Carmela estava sozinha. Onde tinha ido parar a mãe e a filha? A mãe e a menina realmente não estavam mais com ela. Camille chegou perguntando: onde elas estão? Carmela estava de olhos arregalados e falou assim: ela falou que tem uma passagem ali. Vem, vamos. É ali que a gente tem que ir. Carmela estava apontando para uma porta horrorosa de ferro. Era uma porta completamente enferrujada e escura em uma das paredes. Camille não se lembrava de já ter visto essa porta na Estação Consolação de maneira nenhuma. Ela tinha certeza que não existia uma porta horrorosa, enferrujada, daquele jeito, naquela estação. Mas Camille comentou que aquela porta devia ser só para funcionários acessarem alguma área da estação
uma área fechada, exclusiva, mas a Carmela disse que não, que a garotinha e a mãe tinham entrado lá. Camille garantiu que não dava para as duas irem para lá porque poderiam perder o trem que podia passar a qualquer momento. E aquela porta parecia mesmo que não era para ser acessada pelos usuários comuns do metrô como elas. Ainda assim a Carmela insistiu e falou: "Você tá vendo alguma placa de proibido? E mais, se não for para entrar, nós temos que pelo menos ir lá chamar aquela mãe com a menina, porque elas entraram aí." Cansada, Camille concordou e tirou uma foto da porta. Carmela baixou a maçaneta e puxou a porta, que dava para uma escadaria com luzes amarelas e parede ladrilhada. Havia um corrimão verde em um dos lados, o que dava ainda mais impressão de que sim, era um acesso público, apesar de antiquado, velho, que lembrava meio que os anos 80. Camille e Carmela entraram devagar e foram descendo. Havia um som vindo do final da escadaria, sons de agitação, sabe? Pessoas e movimento. Sim, realmente parecia que todos que deveriam estar na plataforma comum estavam lá embaixo. Como se tivesse acontecido algum aviso oficial, sei lá, algo que todo mundo soubesse, menos elas duas. No final da escadaria havia outra porta muito parecida com a porta de cima. Camille abriu e elas saíram nessa outra plataforma. Essa transmissão foi invadida. Você precisa se tornar membro e ajudar a espalhar a palavra. Entra agora no Apoia-se e aproveite os benefícios. Deixe seu like agora neste vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Aproveite também para me seguir nas outras redes no @oficial 7além. Eu estou de olho em você. Camille soltou a maçaneta e a porta bateu. Camille, por precaução, tentou abrir essa porta, mas não conseguiu. A maçaneta baixava em falso. A porta estava trancada. Elas não tinham como voltar pelo mesmo caminho. Ela comentou com a Carmela: "Tomara que seja aqui, porque para voltar a gente vai precisar chamar alguém." Assim que elas se viraram para olhar a plataforma que elas tinham acabado de chegar, deram de cara com aquele lugar completamente demoníaco. Não, aquilo não era normal, era uma visão desconcertante. A iluminação era toda amarelada e piscante. Tudo o que era de metal naquela plataforma estava desgastado, velho, sujo, quebrado ou enferrujado. Diferente da estação Consolação, aquela plataforma parecia mais curta, com as entradas dos túneis da direita e da esquerda mais próximas. Tudo estava muito quebrado. Só havia uma plataforma de um lado, não duas como tem lá em cima na Consolação. Tudo estava pichado. Havia buracos nas paredes. Alguns desses buracos soltavam uma fumaça negra e outros uma fumaça branca. Escorria água de algum desses buracos menores também. O piso era todo feito de mosaico de materiais diferentes. Partes de concreto, partes de caco de piso e partes de borracha. Nas paredes e no alto passavam tubos, diversos tubos de calibres diferentes que tremiam. Alguns desses tubos eram transparentes e era possível ver líquidos estranhos, vermelhos escuros ou negros circulando com grande dificuldade por esses tubos. As pichações não tinham textos reconhecíveis, não era nada que dava para ler. Não que as pichações normais são fáceis de ler, mas essas eram bizarras. Assim como havia alguns símbolos naquela plataforma, colocados em locais estratégicos como placas, marcando algumas coisas nas paredes. Eram avisos, mas nenhuma das duas conseguia decifrar aqueles símbolos. A mente racional de Camille dizia que ela estava em alguma área abandonada, sucateada, mas era óbvio que não. A sensação no seu coração era de que a esperança toda tinha acabado em sua vida e que ela estava em um lugar sem Deus. Camille, com seu celular, tirou algumas fotos daquele circo de horrores. Ela teve certeza disso quando reparou nas pessoas da plataforma. Sim, havia pessoas.
se é que dá para chamar de pessoas. Umas 3 ou 4 pessoas pareciam petrificadas, estavam em posição de desespero, como se estivessem fugindo, mas estavam literalmente paralisadas. Elas piscavam os olhos ainda. 2 delas vestiam ternos e pareciam pessoas comuns, assim como Camille e Carmela, ou seja, pessoas que tinham caído lá por acidente. Do nada, passou em frente a elas um grupo de 6 homens que pareciam monges. Estavam bem juntos e vestiam mantos ou túnicas esfarrapadas. Não dava para ver o rosto de nenhum deles, mas eles seguravam cajados ou uma vara de pesca grossa. Camille não sabe explicar direito. Nas paredes e dentro da área onde os trens passam, dava para ver uns animais acinzentados se escondendo ou passando. Sabe, como se fossem roedores? Pareciam aranhas enormes e rápidas que corriam de um lado para o outro, comportando-se exatamente como ratos, mas a maioria das pessoas que estava naquela plataforma eram pessoas de aparência adoentada, pessoas com aparência de doente. Isso mesmo, vestiam roupas simples e finas, quase transparentes, como se fossem feitas de algum tipo de algodão ou linho improvisado. Camisa e calça ou bata e calça. Estavam descalços. Alguns usavam chapéus. Eram homens e mulheres. Tinham pele seca e rachada. Algumas tinham os olhos completamente amarelos e outras os olhos completamente, absolutamente negros. Suas bocas fediam a podridão quando eles passavam perto das 2. Seus dentes, quando era possível ver, eram da pior qualidade possível e eles andavam em grupos, lentamente, como se eles estivessem cansados e fossem vítimas de algo. O mais engraçado é que eram muitos, e quando eles viram Camille e Carmela, os que estavam mais próximos começaram a gritar com elas, gritar alto: "Vão embora daqui, suas malditas, suas pragas, vocês não são daqui, sumam daqui." As 2 ficaram com muito medo porque eles chegavam muito perto, tocavam nelas, as empurravam. Havia mulheres e crianças nesses grupos que faziam a mesma coisa e às vezes atiravam coisas nelas. As 2 instintivamente decidiram sair dali em passo acelerado, pois Carmela não conseguia correr. Na própria plataforma parecia haver uma cabine de segurança, sabe? Feita de madeira com vidros da metade para cima. Tinha uma pessoa lá dentro. De repente, um funcionário. Elas se aproximaram gritando para tentar pedir socorro, cada uma falando uma coisa. Camille se recorda de pedir ajuda e perguntar para essa pessoa onde era a saída. Havia uma mulher na cabine. Ela estava de boina azul e óculos escuros. Seu rosto era muito branco e ela estava com as bochechas e os lábios maquiados, como se fosse uma boneca, sabe? Bem exagerado. E ela sorria muito. Camille gritava por socorro, bem como Carmela. Até que a mulher, que não se mexia e não movia nenhum músculo, como se fosse uma estátua, respondeu e elas se calaram para escutar. Essa atendente falou assim: "Isso tá me comendo, tá doendo muito. Pede perdão pro meu pai, diz que eu sou a filhinha dele, por favor, diz que eu tô aqui, pede perdão para ele." Camille olhou para baixo e o chão inteiro da cabine era uma gosma marrom escura que se movia como se fosse uma lama ou uma ameba. Essa gosma subia pela atendente até a cintura e entrava por baixo da camisa dela, e aquilo estava queimando ela, devorando por dentro. Carmela também viu e começou a gritar por Jesus. Logo em frente à cabine havia uma escada rolante que estava quebrada e faltando alguns degraus, e ao lado dela uma escadaria normal que, apesar do mau estado, dava para subir. Elas subiram. Carmela não conseguia correr e tossia muito. Enquanto subiam, Camille se lembra de ter pensado: bom, como a gente desceu aquelas escadas dentro daquela portinha, se a gente subir agora essas escadas, a gente vai chegar
na Consolação de novo. Acho que ela estava enganada. Só que ela estava enganada. Elas chegaram à entrada de uma estação que tinha catracas quebradas e a bilheteria completamente sucateada. Havia também alguns seres ali que lembravam muito aqueles lá de baixo. Eram em menor número, e assim que viram as duas começaram a gritar com ela e a expulsá-las dali. Elas saíram aceleradamente até uma lateral que, pela dedução, levaria até as escadas da rua, como a maioria das estações da Avenida Paulista. Subiram e chegaram até a rua. Foi quando Carmela falou: Camille, estamos no inferno. A gente morreu e veio para o inferno. A gente morreu naquela chuva. Camille quase concordou, mas também se lembrou de relatos sobre universos paralelos. E ela falou: tem gente, Carmela, falando que vem parar nesse tipo de lugar, mas depois volta para contar a história. Com a gente vai ser igual, fica calma. Aquele local não era a Avenida Paulista, nem de longe. Havia sim prédios caídos e alguns eram altos e imponentes. Um prédio próximo a elas era alto e parecia feito de metal negro. Não tinha porta de entrada, mas havia muitas e muitas janelas retangulares que pareciam subir até os céus. E essas janelas brilhavam com uma luz vermelha que piscava dentro dos andares desse prédio escuro. E às vezes silhuetas passavam nessas janelas e olhavam para fora. Algumas silhuetas não pareciam ser humanas. Ao lado dos prédios também havia casas antigas. Pareciam casas coloniais, casa também dos anos 80, 90, tudo misturado. O chão também era irregular, com pedras, rachaduras e buracos. Havia um grande arco de pedra do outro lado da rua. E embaixo desse arco, um monolito estranho que girava. O som grave estranho ecoava por todo lugar. Era um som de lamento, e junto desse som parecia algo como a cantoria do diabo. Havia também pequenos e baixos choros de pessoas que estavam em agonia e tristeza. Sim, lembra muito a descrição do inferno. Camille puxou Carmela pela mão e elas ficaram próximas e foram meio que encostando na parede dos prédios para não serem vistas, afinal era uma ideia meio louca andar no meio da rua. Tudo era muito escuro, não havia postes de luz, mas algumas construções bizarras tinham luz, emanavam algum tipo de luz que permitia ver o caminho. Seguiram próxima a um prédio até que elas viram, na parede desse prédio mesmo, mais para frente, um ser que parecia uma lagartixa com cabeça humana. Era um ser muito esquelético e deformado, e da sua boca saía uma língua fina e absurdamente longa que lambia a parede do prédio e deixava uma espécie de baba brilhante e pegajosa. Havia mais de um desses seres, em alturas diferentes do prédio, distribuídos, alguns de cabeça para baixo, outros para cima, e outros estavam em outros prédios. Eles se moviam muito rápido, subindo e descendo como baratas gigantes. A simples visão dessas criaturas fez com que elas saíssem de perto do prédio e andassem no meio da calçada. Carmela arfava e pedia para elas pararem toda hora, pois estava cansada. Ela estava passando mal. Ela disse assim: é a doença está me matando, eu já estou tendo visões do outro lado. Do outro lado da rua, por falar nisso, como se fossem pontos de ônibus, havia gaiolas que pareciam câmaras de tortura. Dentro delas havia farpas pontudas e longas, com seres que não eram humanos espetados nessas farpas. Seriam ratoeiras gigantes? Ou os seres presos nelas eram outro tipo de criatura? Bom, eles tinham a forma humana, mas nenhum deles tinha rosto ou cabelo, apenas a forma. Eram como bonecos de massa, mas alguns se mexiam em agonia. Não sangravam. Até hoje, Camille descreve o cheiro do ar como uma coisa viscosa, com gosto de ferrugem que se junta ao ozônio. Também tinha toques de notas de frutas podres. O céu noturno era vermelho e às vezes passavam aviões
juntos em alta velocidade em alguma direção, mais de um, indo assim desesperadamente para algum canto. E Camille também jura ter visto algum tipo de ser voando pelos prédios, um ser enorme que ela não quer nem descrever. Camille conseguiu tirar algumas fotos dos prédios e depois disso decidiu que não adiantaria mais tirar foto de nada se ela não voltasse para mostrar as fotos para alguém. Um casal se aproximou delas e começou a gritar: "Fora daqui, vão embora, suas imundas, vocês não são daqui." Carmela caiu sentada e Camille os empurrou os dois. Eles se afastaram xingando. O idioma deles era português do Brasil, mas com um sotaque muito estranho, um sotaque arrastado, sinistro, raspado. Ao longe, uma enorme luz verde subia até o céu e parecia vir de uma rua paralela. O interessante foi que a Carmela, após se levantar, apontou e falou que lá devia ser a saída, ou alguma coisa importante, pois ela, só de ver aquela luz, começou a se sentir bem. Camille concordou e elas foram naquela direção, virando a próxima esquina à esquerda, andando um quarteirão e virando à direita, onde estaria a tal fonte de luz. Até chegarem lá, elas passaram por mais construções estranhas, prédios caídos. Tinha uma cabeça enorme, gigantesca mesmo, de uma estátua de pedra de um homem barbudo, caída no chão, quebrada. Ao entrarem na rua de onde vinha a luz verde, encontraram o que parecia ser um comício ou um show. Eram dezenas de seres virados em direção àquela luz verde. Muitos seres mesmo. Além desses seres muito parecidos com o que elas já tinham visto desde que começou esse pesadelo na vida delas, havia outros seres, como pessoas altas com a pele transparente. Era possível ver as veias dessas pessoas, desses seres, pulsando por baixo dessa pele transparente. As veias tinham um brilho azul gelo. As cabeças desses seres eram carecas e seus crânios eram transparentes. Eles vestiam túnicas que pareciam serem feitas de espelho quebrado. Camille e Carmela tentaram passar despercebidas, o mais próximo possível das paredes e das sombras, né? Mas todos estavam tão focados na luz verde que estava à frente que ninguém reparou nas duas. Camille viu corpos humanos feitos de maquinaria enferrujada, com torsos integrados a âncoras e pedaços de metal maciço. Essas criaturas sangravam ou soltavam um líquido que se parecia com ferrugem. Ela viu criaturas que pareciam ter a pele de papiro enrugado, com ideogramas gravados na pele. Passou perto de um casal que possuía linhas que saíam dos pulsos, cotovelos e cabeça e iam para o alto, como se esse casal fosse marionetes. Olha só que bizarro. Muitas criaturas vistas por Camille e Carmela naquela noite não podem ser descritas aqui. Ambas pararam em um canto vazio e observaram que havia uma escadaria baixa que terminava em uma área plana, como se fosse uma mini pirâmide. Dessa área subia a luz verde que ia até o céu. No alto dessa escadaria, como se fosse um rei, um líder ou sei lá, um apresentador popstar, estava uma criatura que aparentemente toda aquela multidão estava lá para ver. Ao lado dessa criatura havia uma mulher de joelhos. Essa mulher estava com as partes do corpo, algumas partes, presas a ganchos finos, com correntes finas também que iam até o chão. Havia ganchos ou anzóis presos em sua testa, bochechas, maçã do rosto, pescoço, ombros, braços e tudo mais. Ela estava em grande sofrimento, mas sorria. Sorria porque havia ganchos nos cantos da sua boca que obrigavam ela a sorrir, mas os seus olhos lacrimejavam muito. Carmela começou a ficar tonta. Camille achou melhor elas irem embora, mas antes que elas saíssem, Carmela notou, no sopé daquela escadaria, a garotinha de mão dada com a mãe. Carmela apontou para as duas
e Camille disse para deixar elas lá, para não mexer com elas. Carmela estava se sentindo mais forte, mais segura. Ela puxou a mão da Camille. Camille até estranhou a força dela. Carmela foi até a mãe e a filha e tocou o ombro da mãe, que não se mexeu, continuou olhando para a escadaria. A menina, porém, se virou para trás e viu Carmela. Então ela abriu um sorriso. A mãe da menina, nessa hora, simplesmente caiu no chão de costas, completamente ressecada, que nem uma ameixa. A menina desconectou as mãos dela e da mãe e deu para ver, para Camille ver, que a garotinha estava sugando aquela mulher por uma conexão na palma da mão dela, como se da mão da garotinha saísse algo que estava entrando na mão daquela mulher, que provavelmente não era a mãe dela, e estava sugando a vida dela. A garotinha então tentou conectar a palma da mão dela, aquela coisa que saía da palma da mão dela, na mão da Carmela. Mas a Carmela estava tão forte que ela segurou o pulso da menina e empurrou a menina para longe. Camille quis sair correndo e ir embora, porque aquilo era o inferno. Nesse instante, na mente da Camille, tudo se tornou o fim. Em filmes tem aquele ímpeto, de lutar, de correr, mas para ela nada mais fazia sentido. Ela só queria que tudo terminasse logo, que o fim chegasse logo. Ela aceitaria que tudo aquilo acabasse da maneira que fosse. O líder, aquele que estava no topo da escadaria, era um homem alto, mais alto que um homem comum. Ele parecia forte, refinado e estranho. Ele tinha os olhos assustadoramente negros, sobrancelhas grossas e barba. Ele vestia uma roupa inteiramente negra, tinha cabelos negros e sua pele era avermelhada. Esse líder fez um sinal e Camille e Carmela foram levadas para cima daquela mini pirâmide, até perto dele. Nessa hora, Camille teve certeza de que morreria. As duas foram colocadas diante desse líder. Com agressividade, ele rasgou a roupa de Camille e a colocou de joelhos. Provavelmente ia prendê-la com ganchos também. Só que nessa hora, ela não se envergonha de dizer que ela se urinou inteira de medo. Quando o líder foi fazer o mesmo com Carmela, ou seja, rasgar a roupa dela, ele olhou para Carmela e então se assustou e perguntou: Titi? Carmela não entendeu o motivo dele chamar ela pelo apelido que o amigo do pai dela tinha dado. Ele não era o amigo do pai dela, nem se parecia com ele. Ainda assim, esse líder falou: Titi, sou eu, Vilos. Nós somos um só. Eu espero por você há décadas, Titi. Você está deslocada, perdida, mas agora você voltou para mim. Camille não sabia o que fazer, ela estava apavorada. Carmela concordou e reconheceu que estava se sentindo bem, reconheceu que ela estava se sentindo forte e saudável, que não estava mais doente. E por fim, ela reconheceu que ali era o seu lugar. Vilos, aquele líder, acariciou o rosto de Carmela e toda a plateia começou a gritar e urrar. Então ele falou: Titi, eles querem que você sacrifique a sua amiga. Mas como ela foi a sua recrutadora, ela trouxe você até nós, eu vou dar a ela a chance de ir embora. Ela vai ser mais uma para sair por aí contando a história sobre nós. Ela vai ser mais uma que vai fazer os outros acreditarem em Sete Além. Só se ela mandar o relato para o melhor canal deste YouTube. Camille conta que foi colocada dentro de um caixão com suas roupas rasgadas. Tomaram dela seu relógio, seus brincos, correntes, sapatos, bolsa e celular. O caixão em que a colocaram era completamente escuro. Ela nem teve tempo de se despedir de Carmela. A última imagem que ela tem da amiga é de ver dois seres assustadores colocando uma capa vermelha brilhante nas costas de Carmela. Carmela estava diferente, seu olhar estava pesado e maligno. Camille não gritou e nem se debateu como nos filmes.
Ela estava tão apavorada e entregue que ela torcia para acabar com tudo logo. Então, ela permaneceu no escuro, escutando os urros estranhos daquela torcida lá, até que tudo cessou e o caixão foi colocado na vertical e pareceu que ficou mais largo. Nessa hora, Camille sentiu suas forças voltando e começou a manifestar o seu desespero. Começou a se debater naquele caixão vertical que tinha se alargado. Ela se debateu com força, até que, segundos depois, a porta foi aberta e ela caiu para frente. Quem abriu a porta foi um guarda. Do caixão, ela havia ido parar em um banheiro químico de um parque em um local distante da região da Avenida Paulista. E já era sábado de manhã. Ela não estava mais no caixão, ela estava num banheiro químico. Ela não estava mais na Avenida Paulista, ela estava num parque bem distante da Avenida Paulista. Camille, sem documentos, celular ou tênis, com as roupas rasgadas e em total desespero, foi encaminhada para a polícia. Ela estava com confusão mental, óbvio, em estado de choque. A família foi chamada, ela foi encaminhada ao hospital. Não havia sinais de abuso ou agressão, exceto a roupa rasgada. O pai de Camille solicitou um exame toxicológico que não deu em nada. Camille informou que só havia consumido muito moderadamente álcool na noite anterior naquele bar. Camille não voltou a trabalhar no café na semana seguinte. Ela meteu um atestado justamente, né, gente? A cada dia, aquela experiência traumática se parecia mais com um pesadelo, com algo irreal. Cada dia que ela acordava, ela se questionava se aquilo tudo era possível mesmo. A mente dela não aceitava que aquilo tinha acontecido mesmo. Ainda assim, ela sabe e tem certeza de que ela passou verdadeiramente por tudo aquilo. Por não saber ao menos o nome real de Carmela, ou o endereço, ficou impossível da Camille denunciar o desaparecimento. Por estar sem celular, ela nunca pôde provar ou mostrar suas fotos a ninguém. Nada foi gravado em sua conta na nuvem, pela falta de conexão com a internet que o celular dela estava naquele mundo. Ela tem pesadelos constantes com aquele local e com Carmela, a qual nunca mais viu. Ela pensava sempre na amiga, até que um dia ela sonhou com a Carmela sentada em um trono ao lado daquele líder, sobre a escadaria em forma de pirâmide. Uma voz demoníaca anunciou: "Contemplem Titi Vilus." Nesse pesadelo, Carmela falou: "Camille, eu preciso ir. Deixa pra lá, são só pérolas. Pérolas. Pérolas." Camille finaliza seu relato que agora, ao circular na Avenida Paulista e na região, seja nas ruas ou no metrô e também na periferia da cidade, ela consegue enxergar as pessoas de maneira diferente. Ela vê mães de mãos dadas com as filhas, pessoas sinistras, e ela pensa: será que não são de Sete Além? Será que não são recrutadores, atravessadores, coiotes, fugitivos ou turistas? Talvez. Você também consegue enxergar as pessoas assim? Camille até hoje tem medo de passar novamente por aquela experiência. Ela até diz: "Luciano, e se eles lá de Sete Além quiserem que eu transporte mais uma pessoa para lá? Eu acho que eu não aguento." Para a psicóloga dela, Camille passou por uma experiência traumática e o seu cérebro preferiu fantasiar os horrores que ela viu e vivenciou como algo de outro universo. Por fim, até hoje, quando ela está na estação Consolação, na plataforma, ela vai até uma parede específica e olha com muito medo e cuidado. Tudo que ela vê é apenas uma parede mesmo. Ainda assim, ela jura que já aconteceu 2 ou 3 vezes de pessoas variadas notarem que ela está olhando parada para aquela parede, e então essas pessoas vão até ela e perguntam: "Você também está procurando a porta, né? Você também está esperando pela porta, né? Você já passou por ela também?"
E esse foi o relato assustador da Camille, a porta misteriosa na Estação Consolação. Ela perdeu uma amiga em Sete Além, tirou fotos e quase ficou lá. E você, costuma passar pela Consolação? Que tal tirar umas fotos das paredes e me mandar ou me marcar lá no Instagram? Vai ser muito bom. Vamos encontrar essa porta. Deixa seu like e comentário. Comente também porta para Sete Além, para eu saber quem chegou até o final desse relato. E dá uma olhada nos vídeos que estão aparecendo aqui nos cards, tá bom? Sete Além, a gente trouxe o horror de volta. Fica comigo nessa madrugada porque aqui o horror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, nos vemos em Sete Além.